Dia 23 de agosto, estamos já na temporada virginiana, o Sol já se encontra, né? Desde ontem o Sol já se encontra em Virgem, e agora a gente já passa dessa lunação, né, de Leão para a lunação de Virgem. Semana passada a gente teve aquela lua crescente em Escorpião, falando da nossa capacidade de resiliência, da nossa capacidade de renascer, da nossa capacidade de se regenerar, né? E eu até percebo que eu usei, né, na thumb, eu usei no título do vídeo, né, nascer ou morrer, qual a diferença? E o vídeo teve menos visualizações do que o vídeo que teve mais visualizações, que foi o signo de Leão, né, a lua nova de Leão. Então dá para perceber como as pessoas, de certa forma, têm medo desse assunto, mas aquela lua crescente em Escorpião, ela foi muito importante até para, né, essa alunação de Virgem que começa, né, esse ciclo virginiano que começa, porque esse ciclo também fala de cura, fala das coisas que a gente planta, que a gente cria através do trabalho, né? Porque na lunação de Leão, né, na lua nova de Leão, a gente teve a oportunidade de se deparar com aquilo que nos faz plenos, né, que nos faz inteiros, felizes, né, vivos, né, tudo isso representado pelo signo de Leão. E agora a gente precisa aprender como trabalhar, como se dedicar ao outro, né, usando essa nossa capacidade, né, de ser feliz, de ser positivo, de acreditar nos nossos sonhos, né, de acreditar em nós mesmos, né, não ficarmos paralisados com a ideia da perfeição, com a ideia da crítica, né, a crítica pessoal e a crítica dos outros, né, porque Virgem vem pegar esse potencial, essa vontade de ser, né, e transformar em algo concreto, né. E aí, já vou linkar com o assunto da semana, que é a lua cheia em peixes, né. Então, a gente tem esse lado virginiano, certo, do trabalho, né, da dedicação que eu faço, né, na vida para fazer parte da sociedade, ser construtivo, né, participativo com a sociedade, com o outro, né, porque geralmente Virgem fala do trabalho direto, né, o trabalho que eu faço para o próximo, né, mas é o trabalho físico, onde eu entrego um resultado, né. E Peixes vai falar exatamente do oposto, né, o trabalho que eu faço para o coletivo, né, não é uma coisa pessoal, eu faço para o coletivo, o trabalho que eu faço para, né, a humanidade, né. E aí quando a gente coloca os dois, a gente percebe que a gente está falando né, a gente está falando de amor, de dedicação, de entrega, de você, né, dessa vontade de você fazer algo que realmente seja para o próximo, né? Então a gente está falando de amor, né? A gente está falando desse amor, se ele é particular, né, e físico, Virgem, se ele é coletivo ou se ele é mais focado na, assim, na subjetividade, assim, na emoção, na sensibilidade, Peixes. Então, é assim que a gente pode encarar essa semana. Tem algumas coisas, alguns assuntos, né, que vão potencializar, né, essa divisão entre razão e sensibilidade, né. A gente tem que lembrar que a Lua, ela rege as emoções, né. Então, a Lua em Peixes é uma Lua de muita sensibilidade, né, onde esse lado da romantismo,
a nossa capacidade artística, né, a nossa inspiração artística, o nosso gosto por, né, entender a arte, né, participar da arte, tudo isso fica muito potencializado, essa lua em peixes. Mas aí a gente tem, né, do outro lado, Virgem, nos chamando para uma vida mais pragmática, né, onde a gente precisa trabalhar para pagar as contas, onde a gente talvez não tenha tanto espaço para olhar o mundo de forma subjetiva, onde a gente vai priorizar, né, o tempo com organização ao invés não queria falar devaneio, né, mas com esse sonho, né, então a gente vai ficar nesse dilema, né, como eu disse, tem alguns agravantes que eu vou começar a comentar agora, mas basicamente essa lua cheia que acontece no dia 28, né, sexta-feira, ela vai falar disso, né, ela vai falar dessa dualidade, né, entre razão e sensibilidade. Lembrando que a lua em peixes também conversa muito positivamente, né, de uma forma muito fácil com a lua crescente que aconteceu em Escorpião. Todas as duas vão falar sobre essa profundidade emocional, a nossa capacidade de compreender, né, compreender a si mesmo e dessa forma compreender o outro, ou seja, estamos falando de empatia. Então, essa lua, elas se conversam, né? A lua crescente Escorpião conversa com essa lua cheia em peixes, né? É como se a gente continuasse meio que focando nessa parte da vida, nessa parte emocional, né? E isso também conversa com aquele Marte, né? Aquele Marte em Câncer, né? Que também a gente pode, se a gente for olhar de uma forma positiva, a gente vai dizer que Marte em Câncer está facilitando a vida ou dando motivação para todo aquele que de alguma forma trabalha, né, pelo outro. Então, desde a medicina, enfermagem, né, e principalmente levando esse lado psicológico, né, para psicólogo, astrólogo, terapeuta, né, todo mundo que de certa forma tenta entender o ser humano de uma forma mais profunda, né, uma forma mais onde você precisa exercitar o seu entendimento, né, a sua capacidade de entender o outro. Então, existe esse movimento, embora ele não seja tão explícito, né, mas existe esse movimento do elemento água, né, tentando dar essa base emocional. E aí agora eu vou falar, né, de outros potenciais que estão ali no mapa, né, mas que podem ser conflitantes com essa tendência de mais sensibilidade e emotividade. Né? Que acontece também? O que está acontecendo no céu? Né? Por exemplo, nesse final de semana, uma coisa que a gente tem que ficar atento é que a Vênus em Libra está fazendo oposição para Saturno em Áries, né? Então, toda vez que a Vênus faz algum contato com Saturno, ela pede mais responsabilidade na ação de se relacionar, né? Bom, a Vênus em Libra vai falar exatamente sobre a nossa capacidade de relações públicas, né? Você saber se comportar, falar em público, tentar entender a necessidade do outro. E aí ela já tem um sentido de relacionamento, né? De se relacionar, né? Em todos os sentidos, todos os níveis, né? Familiar, com sócio, com cônjuge, né? Então a Vênus em Libra está fortificando a nossa posição, a nossa capacidade de se relacionar, né? Em Libra, signo de ar, comunicação é extremamente necessário. E aí essa Vênus oposta a Saturno,
ela vai falar dos vários níveis de responsabilidade que isso envolve, né? Se é com a família, você precisa agir de um jeito, se é com o esposo, né, a esposa, de outro jeito, se é com o trabalho, de outro jeito. Então, são vários níveis aí que tem que ser trabalhado de responsabilidade, né, nos relacionamentos. Como eu falei, Marte está lá em Câncer, tem esse lado positivo que ajuda, né, todo aquele que trabalha em prol do outro, né, ajudando, cuidando do outro, então dá uma força a mais, né, um gás a mais para quem exerce esse tipo de atividade, mas também, eu falei semana passada, pode acabar motivando a gente a ser aquele passivo-agressivo, né? Eu acabo falando, me comunicando de uma forma que posso gerar ciúme, chantagem emocional, né? Esse tipo de coisa, né, que eu não gosto, né? Se vocês gostam, né, não tenho nada contra, mas eu não gosto desse tipo de situação. Então é uma coisa que eu não me anima, né? É uma coisa que mais desanima. E aí, esse é um lado também, né? Esse é um lado também que você tem que ser observado. E aí, o que eu queria falar, que ela, voltando ali para a lua cheia em peixes, né? Que pode meio que jogar um pouco de nuvens sobre essa lua cheia em peixes, né? O que acontece é que essa lua acontece no grau 5, né? Ou seja, lua no grau 5 de peixes, sol no grau 5 de virgem, Mercúrio, né, fazendo conjunção com o sol, e todos eles, né, quadrando Urano em Gêmeos, né? E aí, o que mostra isso, né? Se a gente for pensar no Sol, conjunção Mercúrio em Virgem, a gente vai falar, inclusive, né, isso envolve dois signos regidos por Mercúrio, né? Bom, importante frisar isso. Gêmeos e Virgem são regidos por Mercúrio. Gêmeos usa a mentalidade de Mercúrio para a comunicação e para o pensamento rápido, né? E Virgem usa a mentalidade, né, a capacidade racional de Mercúrio para o pensamento analítico, né? Então, enquanto Gêmeos quer saber maior quantidade de informações e passar isso para frente, Virgem quer analisar, né, quer analisar os cenários e saber como mudar ou como melhorar os cenários. Então, basicamente, são dois signos mais racionais, né? São dois signos mais mentais, né? Embora Virgem é um signo de terra, né? Mas os signos de terra, eles são mais racionais, né? Eles são mais pragmáticos, vamos dizer assim. E os signos de ar, né? Elemento ar, já se fala, né? Já é característica do próprio elemento, né? A racionalidade. Então, a gente tem essa oposição, né? A gente pensar Mercúrio e Sol, e a gente tem essa quadratura, né, do Urano em Gêmeos. Todos eles, né, criando uma tensão com essa Lua em Peixes. Então, é aquela disputa, né, da razão versus sensibilidade. A tendência que esse Sol, Mercúrio em Virgem haja mais através da crítica, né? Então, vai criticar, né, a sensibilidade. E a tendência é que esse Urano em Gêmeos, né,
haja também a partir da fala, né? A fala, muitas vezes, tem ali internamente uma crítica, né? Então, cuidado com, para você não estragar essa lua cheia em peixes, né? Onde a gente pode desenvolver, é uma sexta-feira, né? Dia, normalmente as pessoas se reúnem com os amigos, é uma sexta-feira onde geralmente as pessoas se preparam para o final de semana, então ela pede, né, uma, uma espécie de uma desconexão, né, uma vontade, né, de você relaxar, você talvez assistir um filme, né, fazer alguma coisa que te dê prazer. Isso tem tudo a ver com a lua cheia em peixes. Mas, né, talvez a crítica excessiva de Virgem, talvez a mentalidade excessiva de Gêmeos, né, possam te atrapalhar nesse período. Isso eu digo assim, não é regra, né? Inclusive esses aspectos negativos, eles podem também gerar aquela questão, aquela necessidade de compensação, né? Então, se eu estou me vendo muito mental, muito racional, né? Eu posso me dirigir ao oposto disso para poder contrabalancear, né? Compensar, né, o excesso de racionalidade. Então você pode se deixar mais livre, né, para poder curtir uma sexta-feira, né, e ter um momento de lazer, né. Então, e você também pode ter grandes ideias, né, porque quando a gente pensa que Urano fala da nossa, do nosso mental espiritual, né, nosso mental intuitivo, que está em Gêmeos, né, e quando a gente pensa que a gente tem uma conjunção de Sol, né, a razão, né, o consciente, em conjunção com Mercúrio, que é a nossa capacidade de pensar, né, fazendo uma quadratura, muitas vezes a gente pode pensar, é lógico, né, para você que me escuta aqui, já falei algumas vezes aqui que uma quadratura, né, entre planetas que estão em signos mutáveis gera dispersão. Então, ou você vai querer falar, conversar demais, ou você vai querer pegar um assunto e ficar destrinchando e talvez você não consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas se você conseguir, né, se você fazer esse exercício, né, você pode ter uma grande ideia num momento como esse. Você pode fazer com que, né, os coachings falam aí, né, quando você está relaxado, quando você esquece o assunto, quando você pega quando você dá espaço, né, para a sua intuição agir, né, surge a grande ideia. Então, no meio dessa dispersão, né, entre Gêmeos, Peixes e Virgem, pode também surgir grandes ideias, né? Basta você saber o que está acontecendo, né, e se deixar levar um pouco nessa dispersão, né, nessa grande capacidade, grande quantidade de energia dessa sexta-feira, dia 28, né? E, como eu disse, tudo, né, tá confabulando para que você entenda o seu lado emocional de uma forma melhor, né? Então, críticas excessivas, né, muitas vezes não vão ajudar, né? Mas um olhar mais prático para uma situação que precisa, né, de um pouco mais de pragmatismo, né, uma ajuda nesse sentido é válida, né? Talvez você dividir o que você sabe e você buscar conversar com pessoas que sabem resolver o seu problema também é válido.
Então tudo isso está aí à disposição na sexta-feira, dia 28. Né? E só para completar, hoje a Lua está fazendo oposição com Marte em Câncer, né? A Lua está em Capricórnio, está fazendo oposição com Marte em Câncer. Então, tensão sexual, né? É um dia de atração física, né? Lua feminino, né? E Marte masculino, embora eles estejam em posições trocadas, né? A Lua rege Câncer e Marte fica exaltado em Capricórnio, né? Os dois estão fracos, mas existe aí essa possibilidade de atração, né? Essa situação também onde eles estão fracos também pode levar, né, aquela situação onde eles agem de forma negativa, né? Como eu disse, Marte em Câncer pode exercer algum nível de manipulação emocional, e a Lua em Capricórnio vai tornar a situação bem mais fria do que necessário, né? A gente fica emocionalmente fica indisposto emocionalmente, né? É uma Lua que traz frieza, né? Então, vocês têm que pensar que eu falo sempre que eu falo alguma coisa aqui, eu tento dar o conselho, sim, no melhor uso possível, né? Mas geralmente o que acontece é que a gente acaba vivenciando o lado negativo, né? E o que faz a gente vivenciar o lado negativo é a falta de consciência, né? Então, é muito possível que a gente tenha ali o comportamento mais emotivo, mais medroso, mais receoso, né? Que a gente tem algum nível de manipulação emocional versus, do outro lado, uma frieza emocional, né? Da Lua em Capricórnio. E aí, essa Lua vai caminhando, né? Dia 25 ela faz conjunção com Plutão, momento onde a gente pode sentir necessidade de liberdade, né? E talvez necessidade de fazer alguma transformação no nosso senso de liberdade. E ela vai caminhando e faz oposição para, né? Porque Plutão está no grau 5 de Aquário e Júpiter está no grau 11 e 12, né? Então a Lua faz oposição para Júpiter, pode mexer com né, aquela imagem, né? A imagem que a gente tem, a imagem que a gente projeta no público, né? E vai caminhando até formar lá na sexta-feira a Lua cheia em Peixes, né? E uma última coisa para vocês pensarem é que a gente teve uma alunação, né, em Leão, onde a gente falava do eixo, né, do eu, né, o eu e o outro, né, o Leão, né, versus Aquário. Agora, esse eixo fala do que quem eu sou, né, e o que eu quero projetar no mundo, né. Aquário vai falar do nosso ideal, né, daquilo que a gente gostaria que o mundo, que a vida fosse, né. Então agora quando a gente passa o eixo Virgem Peixes, agora a gente sabe quem a gente é, agora a gente sabe o que faz a gente feliz, né? E outra coisa, né? Outra fase dos coachings aí, faça o que te faz feliz, né? E você nunca precisará, né? De alguma diversão a mais, né? Então basicamente essa passagem de Leão para Virgem, né? Se você encontrou o que te faz feliz, se você encontrou o que te dá prazer, né? Use isso no seu trabalho, né? Faça isso no seu trabalho, haja dessa forma no seu trabalho. Virgem, né? E ali Aquário, né? Aquário, se você encontrou o seu ideal, aquele mundo perfeito que você projetou, que você idealizou, viva ele. Peixes, né? Viva ele com entrega, né? Com o coração
desejoso de entregar algo, né, pro coletivo, para os outros, né. É basicamente isso que a gente vai passar essa semana e vai passar essa alunação de Virgem. Acho que é isso. Falei rápido, que tinha muita coisa para falar. Então, se você gosta do meu trabalho, se você gostaria de ter seu mapa astral feito por mim, né, tem aí os meus contatos, né, nos comentários. Agradeço muito pela audiência. Vou tentar fazer uma frase, né, do título que, que bote menos medo nas pessoas, né, para as pessoas assistirem, né, esse vídeo como assistiram lá o da Lua Nova em Leão. E é isso. Só quero deixar uma boa semana, um abraço e tchau.